História de uma alma, manuscrito A. Em outra ocasião, caí na lareira. Felizmente não havia fogo aceso. Vitória só teve o trabalho de tirar-me dali e sacudir a cinza. Essas aventuras aconteciam às quartas-feiras, quando estáveis no coral, com Maria. Foi igualmente numa quarta-feira que o padre do Cellier veio visitar-me. Vitória lhe dissera não haver ninguém em casa, fora a pequena Teresa. Entrou na cozinha para me ver e olhou minhas tarefas. Eu estava muito contente por receber meu confessor, pois confessara-me pouco antes pela primeira vez. Que doce recordação para mim! Ó querida madre, quanto desvelo em me preparar, dizendo que não era a um homem, mas a Deus que ia confessar meus pecados. Estava muito convicta e fiz minha confissão com grande espírito de fé, chegando até a vos perguntar se eu devia dizer ao padre do Cellier que o amava de todo o meu coração, pois na pessoa dele ia falar com Deus. Bem informada de tudo o que eu devia dizer e fazer, entrei no confessionário e pus-me de joelhos. Porém, ao abrir a portinha e o padre do Cellier não viu ninguém, era tão baixinha que minha cabeça não chegava até o aparador para as mãos. Disse-me então para ficar em pé. Obedeci logo. Levantei-me e, virando-me bem de fronte para vê-lo direito, fiz minha confissão como uma moça e recebi sua bênção com grande devoção, pois vós me tinhais dito que naquele momento as lágrimas do menino Jesus purificariam a minha alma. Lembro-me que a primeira exortação que foi-me dirigida convidava-me sobretudo para a devoção à Santíssima Virgem. Prometi redobrar minha ternura para com ela. Ao sair do confessionário, sentia-me tão contente, tão leve, que nunca tinha sentido tanta alegria na minha alma. A partir desse momento, voltei a me confessar por ocasião de todas as grandes comemorações, e era uma verdadeira festa para mim cada vez que ia. As festas, quantas recordações essas palavras me traz. Gostava tanto das festas. Sabíeis explicar-me tão bem todos os mistérios escondidos em cada uma. Eram para mim dias divinos. Gostava, sobretudo, das procissões com o Santíssimo. Como era agradável semear flores sobre os pés de Deus. Mas antes de deixá-las cair, jogava-as o mais alto que podia. E minha maior alegria consistia em ver algumas delas tocar na custódia sagrada. As festas, as grandes eram escassas, mas cada semana trazia uma que me era muito querida, o domingo. Que belo dia, o domingo! Era a festa de Deus, a festa do repouso. Primeiro ficava na minha caminha até mais tarde e mamãe Paulina mimava sua menininha levando seu chocolate na cama. Depois vestia como a uma rainhazinha. Madrinha vinha anelar o cabelo da afilhada, que nem sempre ficava boazinha quando lhe puxavam o cabelo, mas depois ficava muito contente de ir segurar a mão do seu rei, que naquele dia a beijava com mais ternura ainda que nos outros. E toda a família saía para a missa. Durante todo o percurso e também na igreja, a rainhazinha do papai segurava-lhe a mão. Seu lugar era ao lado dele, e quando éramos obrigados a descer para a homilia, ainda precisava-se de 2 cadeiras juntas. Não era muito difícil, todos pareciam achar bonito ver um ancião, tão bonito com uma menininha tão pequena, que mudavam de lugar para que nos acomodássemos. Meu tio, nos bancos dos fabriqueiros, alegrava-se vendo-nos chegar. Dizia que eu era um pequeno raio de sol. Eu não me importava em ser olhada, ouvia atentamente as homilias, embora entendendo pouco. Um primeiro que entendi e me comoveu profundamente foi um sermão sobre a paixão pregado pelo padre do Cellier. Depois desse, entendi todos os outros. Quando o pregador falava de Santa Teresa, papai inclinava-se e dizia-me baixinho: escute, rainhazinha, fala-se de sua santa padroeira. De fato, escutava bem, mas olhava a papai mais do que o pregador.
Sua linda figura evocava tantas coisas para mim. Às vezes seus olhos enchiam-se de lágrimas que ele procurava segurar. Parecia já não pertencer à terra, de tanto que sua alma gostava de mergulhar nas verdades eternas. Mas sua caminhada estava ainda bem longe do fim. Longos anos haviam de passar antes do belo céu se abrir aos seus olhos maravilhados e o Senhor enxugar as lágrimas do seu bom e fiel servo. Volto ao meu domingo. Esse belo dia que passava tão depressa tinha também uma nota de melancolia. Recordo-me que minha alegria era total até completas. Durante esse ofício pensava que o dia do repouso chegava ao final, que no dia seguinte seria preciso recomeçar a vida, trabalhar, estudar, e meu coração sentia o exílio da terra. Ansiava para o repouso eterno do céu, para o domingo sem o acaso na pátria. Até os passeios que dávamos antes de voltar aos Buzonetes deixavam um sentimento de tristeza em minha alma. A família já não estava mais completa, pois para agradar o meu tio, papai deixava Maria e Paulina com ele, todo domingo. Eu me sentia muito contente quando ficava também. Preferia assim do que ser convidada sozinha, porque me dava menos atenção. Meu maior prazer era escutar o que meu tio dizia, mas não gostava quando me fazia perguntas e tinha muito medo quando me assentava num só dos seus joelhos e cantava Barba Azul com voz formidável. Via com prazer a chegada do papai que vinha nos buscar. Na volta, eu olhava as estrelas, que piscavam decentemente, e essa visão me encantava. Havia, sobretudo, um grupo de pérolas de ouro que eu notava com prazer, achando que tinha a forma de um T. Mostrava a papai dizendo que era meu nome que estava escrito no céu, e nada querendo ver da vil terra, pedia-lhe para conduzir meus passos. Então, sem olhar onde pisava, olhava para cima sem cansar-me de contemplar o azul estrelado. O que dizer dos serões de inverno, sobretudo aos domingos? Ah, como era bom, depois da partida de damas, sentar-me com Celina no colo de papai. Com sua bela voz, ele cantava melodias que enchiam a alma de pensamentos profundos. Ou embalando-nos, recitava os versos repletos das verdades eternas. Subíamos depois para a oração em comum e a rainhazinha estava sozinha junto do seu rei. Bastava olhá-lo para saber como rezam os santos. No fim, vimos, todas por ordem de idade, desejar uma boa noite a papai e receber um beijo. Naturalmente, a rainha vinha por último para beijá-lo. O rei levantava pelos cotovelos e ela gritava: "Boa noite, papai, boa noite, durma bem." Todas as noites era a mesma coisa. Depois, a mamãezinha tomava-me no colo e me levava para a cama da Celina. Então eu dizia: "Paulina, será que fui bem boazinha hoje? Será que os anjinhos vão voar ao meu redor?" A resposta sempre era sim. Caso contrário, passaria a noite inteira chorando. Depois de ela e minha querida madrinha me beijarem, Paulina descia e a pobre pequena Teresa ficava sozinha no escuro. Embora imaginasse os anjinhos voando em torno dela, o medo vencia-a logo. As trevas a amedrontavam, pois de sua cama não via as estrelas piscando decentemente. Vejo como verdadeira graça ter sido acostumada por vós, querida madre, a vencer meus temores. Enviastes-me, às vezes sozinha à noite, buscar um objeto num quarto afastado. Se não fosse tão bem dirigida, ter-me-ia tornado muito medrosa, enquanto agora sou verdadeiramente difícil de amedrontar. Pergunto-me às vezes como pudestes criar-me com tanto amor e delicadeza sem estragar-me, pois é verdade que não deixáveis passar uma única imperfeição, nunca me censuráveis sem motivo, mas nunca voltáveis atrás numa coisa já decidida. Sabia eu tão bem que eu não teria podido nem desejado dar um passo se me proibistes.
Até papai era obrigado a conformar-se com vossa vontade. Sem o consentimento de Paulina, não ia a passeio. E quando papai dizia para eu ir, eu respondia: Paulina não quer. Então ele ia pedir para mim. Para agradar-lhe algumas vezes, Paulina dizia sim, mas a pequena Teresa percebia pela sua fisionomia que contra a sua vontade. Punha-se a chorar sem aceitar consolo até que Paulina dissesse sim e a beijasse cordialmente. Quando a pequena Teresa adoecia, o que acontecia todos os invernos, não é possível dizer com que ternura era tratada. Paulina fazia dormir em sua cama, favor indizível, e lhe dava tudo o que ela queria. Um dia, Paulina pegou debaixo do travesseiro uma linda faquinha que lhe pertencia, e dando-a à sua filhinha, deixou-a mergulhada num deslumbramento indescritível. Ah, Paulina, exclamou ela, tu me amas muito para te desfazeres por mim da tua linda faquinha, que tem uma estrela de madrepérola. Mas, sendo que me amas tanto, farias o sacrifício do teu relógio para eu não morrer? Não só para tu não morreres, daria meu relógio, mas faria logo o sacrifício dele para ficares boa logo. Ao ouvir essas palavras de Paulina, meu espanto e minha gratidão foram tantos que não sei expressá-los. No verão, às vezes, eu tinha náuseas. Paulina tratava-me ainda com ternura. Para distrair-me, o que era o melhor remédio, carregava-me num carrinho de mão em volta do jardim e, fazendo-me descer, colocava no lugar um bonito pé de margaridas, que ela carregava com muita precaução até meu jardim, para onde ele era transplantado com grande serenidade. Paulina recebia todas as minhas confidências íntimas, dissipava todas as minhas dúvidas. Uma vez estranhei que Deus não me desse glória igual no céu a todos os eleitos e receava que não fossem todos felizes. Então Paulina fez-me buscar o copo grande de papai e colocá-lo ao lado do meu pequeno dedal, e disse para encher os dois. A seguir perguntou-me qual dos dois estava mais cheio. Respondi que os dois estavam cheios e não podiam conter mais. Minha mãe querida fez-me então compreender que no céu Deus dá a seus eleitos tanta glória quanto podem conter, e que assim o último nada tem a cobiçar ou invejar do primeiro. Assim é que, pondo ao meu alcance os mais sublimes segredos, sabeis, madre, dar à minha alma o alimento que lhe era necessário. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.